Evangelho de João, capítulo 4, verso 31 até o 38. João 4, 31 a 38. Diz assim: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender qual deve ser a nossa resposta ao que foi lido nesse momento. Não só os discípulos naquele dia, mas para todos os que são teus discípulos, em todas as épocas e em todos os lugares. Nós somos enviados do Senhor. Nós temos uma tarefa para realizar em teu nome. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda também a fazer de forma digna da sua palavra e que também venha a ser proveitoso para as almas que aqui estão nessa noite, que venha a ser edificante e principalmente digno do Senhor, que venha trazer glória a Ti, em nome de Jesus, amém. Você já ouviu: saco vazio não para em pé. Você já deve ter ouvido essa expressão: saco vazio não para em pé. Minha mãe, e talvez a sua mãe já tenha dito isso para você: menino, come, saco vazio não para em pé, né? Não porque você quis pular uma refeição do dia somente, não porque você não quis tomar café, ou porque você não quis almoçar, ou porque você não quis jantar, mas porque você estava para fazer alguma coisa, e uma coisa grande talvez, e estava se dispondo a fazer sem a devida alimentação. E aí nesse momento vem: olha, come, porque saco vazio não para em pé. É necessário que você esteja bem alimentado, com as condições necessárias para realizar aquilo que você precisa. Atletas, por exemplo, atletas principalmente para o bom desempenho das suas modalidades, eles não somente se exercitam muito, mas procuram se alimentar corretamente, tá? Às vezes, você pode achar estranho você ir no nutricionista, por exemplo, e perceber que o nutricionista está com sobrepeso. Vai falar: mas será que isso não vai poder cuidar da minha saúde, se nem ele está cuidando da dele? Onde eu estou fazendo academia lá, tem uns instrutores que acho que eu poderia ser instrutor no lugar deles, né? A condição na qual eles se encontram. Mas por que eu estou dizendo isso? Jesus fala de um alimento, Jesus fala de uma obra. Os discípulos, eles percebem, ou eles pensam que a necessidade de Jesus é uma, enquanto ele mostra que a prioridade dele é outra. O que nós podemos falar então da vida cristã? Quem pode realizar as obras de Deus, ou quem pode realizar a obra de Deus com as suas próprias forças? Ninguém. A ideia dessa passagem de João 4, e eu sei que é um texto muito usado para missões,
é um texto muito aplicado para questões de missões, mas ele vai além dessa ideia de missões. A ideia central que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é o seguinte: a vontade de Deus é o que nos sustenta para realizarmos com sucesso a sua obra. A vontade de Deus é o que nos sustenta para realizarmos com sucesso a sua obra, quer seja semeando ou colhendo para o Senhor. A ideia aqui é, se você quer trabalhar para o Senhor, quer semeando e preparando que alguém no futuro colha, ou colhendo adequadamente o que alguém no passado já semeou, você precisa fazer isso dentro da vontade de Deus. Você precisa fazer isso com a energia que Deus dá dentro da vontade dele. Primeira questão que nós podemos notar aqui é a limitação dos discípulos. Uma limitação que nada mais é uma repetição de outras limitações que nós vimos nos textos anteriores até agora. O verso 31, o verso 32, quando os discípulos chegam para Jesus, eles percebem que a conversa encerrou entre Jesus e a samaritana. Na sessão anterior, eles olham, eles chegam, veem Jesus conversando com a mulher, eles não perguntam nada, eles não se intrometem, eles não dão nenhum pio ali na conversa. E depois que a mulher sai, eles chegam com aquilo que eles foram buscar, comida, né, provavelmente comida kosher, dentro das especificações judaicas. E eles chegam para Jesus e dizem: mestre, come. E Jesus de novo ele trabalha com aquele sentido de duplo nível, de dois sentidos, melhor dizendo. Ele pega algo que as pessoas estão ali falando de imediato, mas ele quer trazer um sentido além, né? Uma verdade superior. Agora é a vez dos discípulos de Jesus demonstrarem sua incapacidade de compreender o sentido das palavras de Jesus. Primeiro foi Nicodemos. Nicodemos está conversando com Jesus em João 3, e Jesus fala o seguinte: em verdade, te digo, que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus, você não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos diz o seguinte: mas como assim? Eu já sou crescido, terei que voltar para o ventre da minha mãe? E esse é o primeiro que não entende o que Jesus fala. Depois é a mulher samaritana. Jesus pede água, a mulher fica espantada de dizer: olha, tu és judeu e conversa comigo que sou samaritana. E Jesus fala: se tu soubesses o dom de Deus, conheceres o dom de Deus, e quem fala contigo, pedirias água, e ele te daria água viva, e nunca mais tornaria a ter sede. E ela entende o quê? Eu não quero mais voltar para cá, então me dá dessa água para nunca mais vir aqui. Ela não entendeu. E agora é a vez dos discípulos. Jesus fala o seguinte: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E aí eles começam a olhar um para os outros e dizem: será que alguém veio aqui e trouxe comida para ele antes da gente chegar? Será que Jesus já comeu antes de nós voltarmos da cidade? Jesus, o mestre por excelência, usou essa situação para doutrinar os seus discípulos a respeito de prioridades espirituais. Então, a primeira questão que nós podemos ver no que o texto diz é o seguinte: até os discípulos que estão próximos de Jesus são limitados. Não somente aqueles que estão fora, como Nicodemos, ou como a mulher samaritana, até aqueles que são do círculo de Jesus possuem uma certa limitação em respeito do entendimento das palavras dele. Uma segunda questão que João nos mostra é: Jesus tem um alimento que eu e você também devemos estar interessados em consumir. Os versos 33 e 34, ele diz o seguinte: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Alguém chegou antes de nós aqui e supriu a necessidade do mestre? E Jesus responde no verso 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos estavam imaginando se alguém tinha chegado antes dele com comida para Jesus. Certamente, àquela altura do dia, lembra-se,
Agora aqui, com a chegada dos discípulos, se eu não estiver exagerando, pensa que tenha se passado no máximo 1 hora, desde a saída deles, da conversa com a mulher samaritana e do retorno deles da cidade. Lembra? Conforme o texto diz aqui no verso, deixa eu ver, verso 6, 4, 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, então você conta das 6 da manhã mais 6 horas, meio-dia. Então Jesus chega meio-dia, ele tem essa conversa com a mulher, os discípulos estão fora, eles voltam. Então põe aí 1 hora da tarde. Certamente aquela altura do dia, especificamente meio-dia, supondo que entre a conversa da mulher e o retorno dos discípulos tenha acontecido num espaço de 1 hora, segue-se que a situação descrita no versículo 6, que eu acabei de ler, não mudou muito. Jesus continua cansado, os discípulos sabem que ele continua com fome e que ele continua com sede. Até aquele momento ele não tinha comido, ele não tinha se alimentado, melhor dizendo, e ele não tinha talvez saciado a sua sede, mas ele diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e essa comida consiste em fazer a obra do Pai e realizar a sua vontade. Estava com necessidades básicas a serem supridas, porém sem que essas fizessem-o perder o verdadeiro propósito, o seu verdadeiro propósito, que é o quê? Agradar o Pai, realizando a sua vontade. Em outras palavras, o que nós podemos ver que Jesus está mostrando para os discípulos é o seguinte: suas prioridades espirituais não devem mudar por nada nesse mundo. E geralmente é o que acontece, o que mais acontece para aqueles que são discípulos de Jesus. Quando necessidades imediatas ou questões imediatas faltam, as prioridades espirituais deixam de ser prioridades. E o que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: mesmo com fome, mesmo cansado, mesmo necessitado, eu ainda tenho um trabalho a ser realizado. Esse é o meu principal alimento, essa é a minha principal motivação, e eu preciso continuar nesse rumo. Jesus usa essa situação para ensinar que a obra do reino não pode ser realizada sem o poder do rei. Lembra? O assunto dele como o mensageiro do Pai é o seguinte: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e convertei-vos. Quando ele fala com Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Na vontade de Deus encontra-se a energia necessária para realizar as obras de Deus. Então, nesse ponto, o que nós temos que perguntar? O que Jesus tinha que fazer então? A obra de Jesus era andar e falar com o máximo de pessoas possíveis. A obra de Jesus era tornar-se uma pessoa conhecida, famosa. Ou Jesus ele veio à terra com uma tarefa específica, clara, inquestionável, sem que não lhe restasse dúvida nenhuma, e ele estava focado e determinado em realizar aquilo. Segue-se que é essa última questão. Jesus ele não veio com um dado, vou jogar o dado e vou saber o que vai acontecer. Ele sabia especificamente o que ele veio fazer. No final ele vai usar a ideia da colheita para exemplificar a sua obra. Ele veio agregar o povo de Deus, ele veio colher, ele veio, vamos dizer assim, arrematar os que são do Pai. Mas o melhor texto para resumir isso, leia comigo Isaías 53. Nós vamos ler Isaías 53. É um texto bem conhecido, mas é um texto bem claro sobre qual é a vontade do Pai e que obra que ele tem que realizar. Então eu lerei os 12 versículos, que assim diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor,
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Se nós tivéssemos um capítulo só para exemplificar essas palavras de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o que nós vamos perceber de agora em diante, especialmente no capítulo 5 e no capítulo 6, é como a ênfase que Jesus dá a essa questão da vontade do Pai e qual é essa obra que ele tem que realizar. Mas nesse ponto, nessa altura, o que Jesus está comunicando para os seus discípulos é isso: eu estou preocupado em agradar o meu Pai. E terceiro, Jesus e a obra de Deus. Primeiro nós vimos os discípulos e a sua limitação, limitados na palavra e no entendimento do que Jesus quis dizer. Depois nós vimos sobre um alimento que Jesus tem, que deve ser o nosso alimento também, aquilo que nos satisfaz, nos sustenta, nos revigora a vontade de Deus. Mas aqui nós temos uma coisa mais específica, que é a obra de Deus. Jesus faz uso da figura do plantio e colheita para ilustrar qual é a natureza da sua obra. No verso 35 até o verso 38, ele fala o seguinte: olha, vocês dizem que faltam 4 meses até a colheita. Em outro momento ele fez uso dessa mesma ideia de plantio, semeadura e colheita lá em Marcos 4, por exemplo, quando ele fala da parábola do semeador. Mas ali é para exemplificar como que nós sabemos que a palavra produziu fruto de fato no coração de alguém, ou quais são as pessoas que estão diante da palavra, de acordo com os solos. Nesse sentido aqui, a ideia é mostrar que Jesus ele veio para realizar algo, que ele veio para, vamos dizer, colher almas para a vida eterna. É possível que esse diálogo tenha acontecido entre dezembro e janeiro,
quando de fato somaria 4 meses até a colheita. Outros tentam falar que é simplesmente um provérbio, mas se nós formos da forma mais natural e histórica possível, Jesus realmente está fazendo uso de um fato cotidiano. Olha, vocês estão esperando a colheita daqui 4 meses, mas no reino de Deus, na obra de Deus, ou no que eu estou fazendo, a colheita é agora. O que nós precisamos colher está diante de nós. Mas o que Jesus está ensinando aos seus discípulos é que a hora da colheita chegou e a colheita são salvos para a vida eterna. E tem um grande debate no verso 38, não aqui no texto, mas na maneira de interpretar, porque Jesus diz o seguinte: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho, mas até esse momento eles não tinham sido enviados. Até esse momento, quem teria trabalhado antes para que eles pudessem colher qualquer coisa? Se nós pensássemos num tempo muito curto, João Batista, que estava pregando. Mas lembre que João, ele está escrevendo numa perspectiva pós-ressurreição. O intuito de João não é somente dar testemunho para que pessoas se tornem salvas, ou sejam salvas, mas o intuito de João também é fortalecer a fé dos salvos. Quando João escreve, ele não escreve somente para que pessoas sejam alcançadas para a salvação, mas para que também fale aqueles que já são salvos. E desse ponto de vista, nós já fomos enviados. Desse ponto de vista, ou do tempo que João escreveu esse evangelho, muitos já tinham semeado. E se nós formos contemporaneizar melhor ainda, talvez hoje eu estou lançando sementes que eu não vou colher. Talvez eu não estaria aqui. Talvez existam pessoas que venham, se sentem, ouvem e estão constantemente ouvindo o evangelho, mas não será eu, ou talvez nenhum de vocês aqui, que estará lá para colher a alma dessa pessoa, ou a ideia de participar do novo nascimento dela para o Senhor. Ou como eu mesmo aqui, né, quando eu cheguei, eu lembro de casais com quem eu fiz, por exemplo, o Aldo e a Betânia, eu fiz o trabalho com eles de discipulado e tal, mas quem que semeou na vida deles? Não fui eu. Se não me engano, o pastor Natan, o pastor Wilson, outro antes de mim, semeou, antes de eu chegar, semeou na vida deles, e essa é a ideia. Nós estamos servindo ao Senhor, não para o imediato, mas estamos servindo ao Senhor porque Ele é digno de ser servido. O que nós podemos contextualizar então? Tirando agora, tendo buscado o sentido e o significado desse texto, mas o que nós podemos contextualizar agora? Uma questão que salta desse texto é a necessidade de discernimento. O que é discernimento? Então, ao invés de eu, talvez, trabalhar com vocês termos, uma ilustração muito mais simples do cotidiano é o seguinte: você já escolheu feijão? Você já deve ter, não sei como é que estão antigamente, pelo menos no seminário, como lá no seminário onde estudei era região rural, a gente não comprava aquele feijão já industrializado, pacotinho bonito, a gente ia na lavoura do vizinho, que tinha lá um resto do que sobrou, ele dava sacas para nós na escola, onde a gente ganhava bastante coisa, muitos legumes, muitas verduras nós ganhávamos. Então, a semana de cozinha da maioria, ou por exemplo, a semana de cozinha das equipes, quando chegavam os feijões, era o quê? Separar feijão para ter para a escola toda, tanto para os solteiros quanto para os casados. Não era vendido dentro da escola, nós ganhávamos, trabalhávamos e deixávamos lá, cebola, laranja, pimentão, muita coisa, mas era muita coisa que a gente ganhava. Mas a gente sentava lá e tinha que tirar a pedrinha, milho. Isso é discernimento. Você vê o que está bom e separa do que está errado. Esse texto nos ajuda, ou salta aos nossos olhos, a importância de termos discernimento. Por quê? Para lidarmos corretamente e proporcionalmente com o que é terreno e com o que é celestial,
sem confundir ou misturar. Quando Jesus fala para os discípulos o seguinte: eu tenho um alimento que vocês não conhecem, o alimento que eu tenho é fazer a vontade do Pai, ele está mostrando discernimento. Ele não está desprezando o esforço e o amor dos discípulos em irem. Lembra? Olha, é deserto, 1h da tarde, roupão, caminhar, voltar. Ele não está menosprezando nada disso. Mas uma das coisas que nós podemos ver que Jesus está fazendo é o seguinte: vocês têm isso, mas isso daqui pode servir para ilustrar uma prioridade maior, uma situação maior. Assim, o discernimento é visto em como coisas imediatas nos servem para questões eternas, e não ao contrário, tendo por base o alimento terreno como um vislumbre de uma necessidade maior, que é o alimento espiritual. Então, o que é o discernimento? Não é assim: como que o céu pode me ajudar a ter o melhor dessa terra? Não. O discernimento é o seguinte: como que as coisas terrenas me ajudam a alcançar de fato, ou viver prioridades maiores, ou realidades maiores, ou realidades espirituais. Não é como que Deus pode me dar o melhor trabalho para que eu tenha o melhor, mas como pelo meu trabalho eu posso servir melhor a Deus. Como tudo que você tem ao seu alcance, como que tudo está ao seu redor serve para que você sirva a Deus melhor. O discernimento espiritual proporciona uma percepção correta das prioridades, como também do tempo de Deus em cada uma delas. Você não somente vai saber o que Deus quer que você faça, como você deve fazer, mas você vai saber também quando. Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: vocês têm uma medida de tempo para uma determinada questão, mas vocês precisam perceber que agora é o tempo de se fazer tais e tais coisas. Ele está falando, por exemplo, da colheita e da obra de Deus. Tudo em nossa vida está para o cumprir deste propósito, como Jesus fala aqui no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para quem que Jesus está falando isso então? Para todos os discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, essa é a sua prioridade. Se você não é um discípulo de Jesus, essa não é a sua prioridade. E você já demonstra que essa não é a sua prioridade, porque você justamente não é um discípulo dele. Mas se você diz: eu sou um discípulo, eu sou um servo e eu sou um seguidor, então você tem uma prioridade. E essa prioridade não está em nível de competir com nenhuma outra prioridade. Todas as outras coisas na sua vida, na minha vida, todas as coisas que Deus nos dá, família, posses, status, trabalho, tudo, pense em tudo que você tem, em tudo que você é, não é para que o fim seja em você. Tudo isso você tem, tudo isso você é, para que o fim seja em Deus. O discernimento te ajuda a entender o seguinte: como cada uma dessas coisas que estão ao meu alcance se encaixam para que eu sirva a Deus no propósito que Ele me deu. O que está sendo pautado por Jesus não é a nossa identidade apenas, como filhos de Deus, mas o que Jesus está falando aqui é do nosso ofício como servos de Deus. Discípulos servem, e tenha isso em mente: discípulo é alguém que serve. Eles servem a Deus, servem uns aos outros e servem uns com os outros. E antes de nós entrarmos na aplicação, eu quero ler 1 Coríntios 3. É um texto que faz eco com as palavras de Jesus. 1 Coríntios 3. Nós leremos do 1 ao 9. Diz assim:
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus sois vós. Ok, o que nós vamos fazer então? De aplicação do texto de João. Primeiro, é importante você avaliar o seguinte: o que te satisfaz? Comida satisfaz, não satisfaz? Comer não satisfaz? Comer não dá prazer? Comer não dá energia? Não, é isso. O que te satisfaz? O que te consome? Ou o que te preenche? O que te dá significado? O que te alimenta? Você pode dizer, sinceramente como Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não pense no absurdo. Não é questão por ser absurdo em relação a Deus que é negativo, mas a ideia que eu estou querendo trazer é o seguinte: não pense que isso só é possível se você abandonar tudo para viver para Deus. Se você abandonar trabalho, se você abandonar família, se você abandonar e se tornar um ermitão e morar no meio do mato totalmente para Deus. Não é isso que significa, por a ideia de consumir, ou o que te satisfaz. Quando você se coloca diante desse texto para avaliar, você olha para a sua vida e diz o seguinte: será que a minha vida de fato diz que Deus é uma prioridade para mim? Ou Deus é uma prioridade que concorre com outras prioridades? Eu posso dizer de fato, Deus vendo a sinceridade do meu coração, se os meus lábios estão falando a verdade ou não, Deus é tudo para mim? Olhe Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Eu vou ler 1 ao 3, só para fazer mais sentido o contexto, mas olha só. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E principalmente o versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que não conhecias, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando eu pergunto, baseado nesse trecho de João, o que te satisfaz?
O que te completa, o que te dá significado é isso. Qual é a sua prioridade aqui? Eu não digo aqui na igreja. Você já compreendeu qual é a sua prioridade nessa terra? Você já entendeu isso? Se você está em Cristo, a sua prioridade é fazer a vontade dele. Se você não está em Cristo, a sua prioridade não é fazer a vontade de Cristo, mas é fazer a vontade do diabo. Em Efésios 2, 1, ele diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A pessoa ela não é somente escrava dessa filosofia ou desse sistema anti-Deus. A pessoa não é somente escrava de uma natureza que dita as regras para ela 24 horas, e são regras que nunca vão levá-las a Deus, mas tem um ponto. Essa pessoa também ela é impotente contra as sugestões do diabo, contra a vontade de Satanás. Ela pode achar que ela é livre, ela pode olhar para ela e dizer: olha, eu escolhi vestir azul e eu escolhi calçar vermelho. Você tem a capacidade de tomar decisões, você não é um robô. Mas o que nós estamos trabalhando aqui, o que vamos ver, por exemplo, em João 8, especificamente, quando ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é que espiritualmente falando, você sem Jesus é um escravo do pecado. E como escravo do pecado, Jesus nunca será a sua prioridade, a não ser que você seja liberto. A não ser que você clame: livra-me. Mas a esse ponto, o que esse texto nos desafia é isso. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito aqui? O que você está fazendo para Deus? Se eu perguntar o que você está fazendo para você, nós vamos virar a noite toda aqui. Eu sei que você tem planos, e eu sei que você tem uma agenda muito cheia, você tem muita coisa que você quer alcançar ainda. E de certa forma isso não é errado. Mas se nós parássemos para conversar, o que você tem feito para Deus, quanto tempo nós gastaríamos? Quanto tempo nós gastaríamos? Para cumprir a vontade de Deus, é necessário conhecê-la primeiramente. Não tem atalho para isso. É você, Deus e a palavra. Eu posso, no máximo, ser um instrumento para te direcionar dentro de algo que você já percebe que é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus para você é para você, não para mim, é para você. É só você que vai conhecer, você e Deus. Não há como servir a Deus sem servir pessoas. Podemos servir de forma que os outros venham colher, assim como podemos colher hoje mediante o servir de outros irmãos e irmãs do passado. Isso significa que a obra do Senhor é realizada primeiramente com altruísmo. Nós não fazemos para segurar para nós, como os discípulos de João estavam preocupados. Senhor, mestre, aquele homem que o Senhor tem dado testemunho está lá do outro lado do Jordão e as pessoas estão indo para lá. E por trás disso, qual é a preocupação? Não vai fazer nada? Vai deixar com que o ministério dele cresça desse jeito? Quem serve ao Senhor não está preocupado com isso. Quem serve ao Senhor faz com altruísmo, sem apego, sem condições. Eu só faço se isso ficar para mim ou se for desse jeito. E quem serve ao Senhor serve com humildade. Por quê? Porque se ele colher algo que o outro plantou, ele não vai poder bater no peito nunca.
e dizer que, ó, como eu sou bom. Quem faz pensando no outro, faz por altruísmo. E quem faz por causa do outro, recebendo do outro, faz com humildade. Se você é um discípulo de Jesus, essas coisas precisam fazer parte da sua vida. Ter Deus como prioridade, servir com altruísmo e servir com humildade. Ele termina dizendo o seguinte, ele termina no verso 38, mas eu quero terminar com o verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. De Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O que isso significa? Que nós vamos servir com alegria. Que a obra do Senhor, ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz. Às vezes ela cobra um preço muito alto da gente, um sacrifício, ela cobra. Mas Deus nos dá a capacidade de passarmos por tudo isso com alegria, sem murmurações. Por isso nós lemos o texto de Filipenses 2, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, porque quem está fazendo com altruísmo e humildade pode fazer isso, sem murmurações, sem contendas e com alegria. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e o desafio que está diante de nós. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso alimento? Se quando nós tomamos um banho, limpamos o corpo, lembramos que a prioridade é que o nosso coração esteja limpo? Se quando arrumamos a casa e colocamos os móveis no lugar, lembramos que a nossa prioridade é que a nossa vida esteja totalmente no lugar para o Senhor? Há inúmeros casos, pequenos detalhes da nossa vida que sempre vão apontar para realidades superiores. Não nos deixe perder essa visão, Senhor. Ajuda-nos a termos o discernimento para sondarmos em cada tarefa diária, como que estas apontam para cada tarefa espiritual, para realidades superiores. E principalmente, contemplar o campo que branqueja, olhar para as almas e verdadeiramente servir ao Senhor como testemunhas, a fim de que aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles a quem o Senhor derramou o sangue, aqueles a quem o Senhor verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, venham para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim Ele permitir.